Olá, meu nome é Daniel Costa. Eu sou o Renato Benê. Eu sou a Monique. E eu sou o Washington Valentim. Eu sou o Cássio com acento agudo e 2 S. E eu sou o Fernando Lima. E esse aqui é o nosso pod. Hoje a gente tá de casa cheia, pra quem ainda não percebeu. Eu queria agradecer o nosso sucesso, nossos ouvintes, nosso feedback. Quem tiver reclamação, manda lá pro contato@nossopod.com.br. Xinga a gente no Twitter lá, elogia, @nossopod e bem-vindos. O assunto de hoje é um tanto quanto polêmico, vamos dizer, sugerido pelo Fernando. Nós vamos falar sobre a dificuldade de se escrever nesse tempo tecnológico. Quem aqui nunca passou raiva já com erros na escrita do celular? Eu acho que o iPhone é mestre nisso. O Benê vira e mexe e escreve errado, né, Benê? Primeiramente, eu queria mandar um abraço pro meu pai, que foi culpa do corretor, cara. Mas é uma merda isso daí, cara. Corretor ortográfico, não sei se tá deixando mais burro ou tá piorando a situação toda. O corretor é engraçado, né? Que ele tenta corrigir, mas 99% das vezes ele faz piorar o que já tá ruim. O mais engraçado é que a coisa não anda, cara, e não flui. As pessoas põem a culpa no corretor, mas eu acho que a parte da culpa é a gente, né? A gente escreve com falta de atenção. Tem gente que escreve dirigindo, tem gente que não tá nem aí pra isso. E tem muita gente que espera o corretor corrigir pra poder acertar a palavra, né? É que depende, porque acho que às vezes depende do ambiente. Se eu tô numa conversa formal entre amigos, assim, e tal, eu tô cagando, entendeu? Eu não ligo pra acentuação, alguma coisa assim. Mas quando você tá num ambiente mais profissional, no trabalho, digitando um e-mail, aí eu tenho que prestar um pouco mais atenção. E mesmo assim, às vezes escapa. Ah, não, eu sou muito metódica, eu coloco acento em tudo. O que pode acontecer é, quando geralmente eu tô no transporte, eu utilizo o swipe, eu acho muito interessante, que aí eu vou dando uma passadinha com o dedo e formo a palavra. Eu particularmente, eu prefiro tentar escrever corretamente, tanto com amigos quanto na empresa, porque você ter que ficar virando a chave de agora eu escrevo certo, agora eu escrevo de qualquer jeito, você acaba confundindo e tem hora que passa. Então eu tento escrever corretamente, independente do ambiente. Eu também tento criar o hábito de sempre tentar escrever o máximo correto possível, tanto por mensagem, SMS ou e-mail. Porque se você fica nesse liga-chave on, off para correto e não correto, uma hora você vai acabar esquecendo e vai cometer a gafe de mandar uma mensagem errada para alguém ou um texto errado. Então você acaba tipo, eu tô falando com o meu chefe, então vou mandar um e-mail bem formal. E aí você acaba esquecendo e mandando, sei lá, um amigo X aí dessa da vida aí. Esse negócio de virar chave, você sempre vai... se você nunca esqueceu, uma hora você esquece, né? Ah, com certeza. Não esquece nada. No meu caso, não esqueço, sabe por quê? Também tem aquele negócio do ambiente. Uns tem uma certa liberdade para utilizar celular ou uma janelinha ali de Skype ou algo parecido. Ok, você se concentra um pouco mais. Mas como a maioria das empresas ainda torce o nariz se você ficar toda hora deixando o celular, eu tô ali na ponta na navalha, entendeu? Tô usando, mas não tô usando. Tem que dar aquela disfarçada. Então tem isso aí também. Às vezes quando você tem que digitar rapidinho só pra dar aquele recado, então no meu caso vai de qualquer jeito mesmo, quando eu tô no ambiente mais informal. Então por isso que toda hora eu vou ficar desligando e desligando essa chave, entendeu? Tu não tem e-mail da empresa salvo no celular, né? Não. Isso facilita muito, porque eu vejo gente que responde e-mail da empresa no domingo. Eu acho errado, mas aí cada um é de cada um. Mas, por exemplo, sei lá, você tá no clube no domingo lá, deitado na beira da piscina, o chefe mandou um e-mail e vou responder. É meio difícil você virar a chave, cara. A chance de você errar e escrever besteira é muito maior. Ainda mais que você tá no teu momento de relaxar, na sua folga, você acaba esquecendo. Eu tenho um e-mail, todos os e-mails estavam no celular, mas eu só respondo o trabalho em horário de trabalho, cara. E acho que responder ele sentado de frente com o computador lá, que você tá com o Outlook aberto, com alguma coisa assim, já deixa mais formal, né? Eu consigo escrever e-mails que até eu desacredito às vezes de tão formal que é. Mas no celular, se eu for responder algum e-mail de trabalho no celular, é porque é alguma coisa muito importante. Aí eu já respondo, tá bom, vou fazer, ou ok, tô fazendo. É bem informal mesmo o celular. Acho que o celular, só de estar com o celular na mão, você já tem que ser informal já. E isso é engraçado, né? Porque acho que devido às redes sociais, principalmente o Twitter, a gente criou o hábito de abreviar tudo, né? Fazer abreviação. Os 140 caracteres do Twitter são mestres para você precisar abreviar para transmitir a mensagem. E é cada vez mais comum eu receber e-mail na própria empresa com VC e não mais você, né? Nossa, isso é muito comum mesmo. Se o cara me mandar um e-mail com VC, eu nem respondo ele, cara. Sinto muito, velho. O porquê virou PQ. Mas o porquê eu uso por razões gramaticais, porque eram tantos porquês que às vezes para não cometer um erro gramatical eu acabava usando o PQ. Inclusive aqui, eu tô reparando aqui no meu Mac, tem 19 atalhos, palavras, tipo PQ. Na hora que eu digitar,
ele já colocar a palavra certa, entendeu? E ele, como ele sincroniza com os outros devices, então às vezes dá uma salvada, entendeu? Tu sabe que você tá preparando uma armadilha pra você mesmo, né? Que se no dia que você não tiver no Mac, você vai escrever você e achando que vai corrigir em outro computador e você vai se ferrar. O Daniel, esses dias eu tava tentando passar o e-mail pro Daniel. Lembra, Daniel, a gente conversando? O e-mail. O negócio corrigia. Começou a corrigir do nada. Eu ia escrever E, é porque também esse problema de como escrever e-mail, né? É tudo junto ou com hífen separado? Eu escrevo com hífen. Eu escrevo com hífen também. Eu escrevo com Eu hífen. sempre escrevi com hífen. Aliás, eu não aderi em nada às novas regras gramaticais. Nada. Pra mim é tudo como antes. Mas não é pra gente, né? E é pra quem? É só pros gringos só. É só pros gringos. Brasileiro não precisa de português. É isso aí. Tá certo. Falou, foi embora, tchau. Os gringos. E-mail, você sabe que pode escrever do português das duas formas, com hífen ou sem hífen. Se vocês entrarem, por exemplo, o site do Outlook escreve sem hífen. Já no Gmail escreve com hífen, por pura preferência de revisor. Eu gosto com hífen, só que o meu Mac, na hora que eu escrevo hífen, ele coloca meio. Um monte de meio. Não sei o que ele ficou doidão, cara. O e-mail com hífen é a regra mais antiga, né? Mas agora você já pode escrever sem hífen sem problema. Algumas coisas já viraram palavra do dicionário. Na nova regra já tem a palavra tuitar, já tem no dicionário. Que é foda de nova regra os caras mudar, cara. Porque não deveria mudar. Você tem que aprender a escrever o certo. Vai ser E com E, hífen, meio. E vai ser assim. Você é obrigado a aprender, cara. Vamos colocando os miguxês, os ditados. Vamos acrescentando. Tem coisa, lógico, que tem que acrescentar. Que tem palavra que nem existe e acaba chegando pra gente. Mas mudar aqueles negócios de trema, de... Puta, que mudaram tudo, cara. Mas algumas coisas são evoluções linguísticas, né? São muito antigas, mas aí chega um cara igual o Washington e fala que regra de português não é pra gente. E aí? Não, a nova revisão. Ela vai valer só depois de 2020, só. Não é pra negros de 30 anos, não. Fica tranquilo. O Washington, ele tá querendo interpretar que, por exemplo, a gente aprendeu na regra antiga e não precisamos nos preocupar em aprender a nova. Eu já discordo, a gente tem que aprender, cara. Tem essa não. Então vou deixar ele andar de carroça, porque antigamente não tinha carro. Só a próxima geração só. Próxima geração que usa carro. iPhone 7 é só pra próxima geração, viu? Você não pode comprar não, cara. O Washington, você venda seu iPhone, isso é só pra próxima geração. Surgiu em 2001, tu já tem 30, pô. Então esquece isso aí. Erro feio, erro rude. Mas a evolução linguística, ela tem muito essa coisa do abreviar, né? O você que a gente usa, ela surgiu como vossa Mercedes, virou vossa mercê, virou vosse me ser, vos me ser, vancê, você, que agora virou VC e vira um C também, né? Você vai lá. E é evolução, cara, não tem jeito. A língua se evolui, né? O inglês tem muito disso também. A gente fala muito da língua portuguesa, mas o inglês também, eles já estão alguns estados, eles falam tão junto, que você não entende mais nada. O for you, né? Para você, virou for you. As abreviações do inglês também são muito bizarras. Às vezes eu fico abismada quando eu descubro que as iniciais acabam virando uma palavra inteira. Eu descobri muito isso no Tumblr. Deixa eu pensar em uma. Ajuda aí, Daniel. Não sei o que você tá Você falando. não conhece a abreviação que é só o início a inicial da palavra? Tipo, what the fuck? WTF? Isso, um exemplo. Sim. Tem várias. Esse dia a gente tava conversando, por exemplo, tem um que eu descobri um dia desse que é RTFM. Read the fuck manual. É muito complicado. E esse eu achei engraçado, que o cara mandou e-mail e tal, tirando uma dúvida, tipo, como é que eu faço isso? Aí o cara foi e respondeu, RTFM. Por que é isso? Aí jogou no Google e descobriu que era isso. Falei, tome. Viva o Google, né? Por isso que a gente não precisa aprender também essas coisas. Agora eu vou concordar com o Washington. Você procura no Google, cara. O Google é o melhor amigo do homem, cara. É o mal da humanidade, né, cara? Essa muita pressa de tudo. A gente tem pressa até pra escrever. Aí acontece isso. A gente fica abreviando. Daqui a pouco você tem que pesquisar pra saber o que é aquela abreviação, porque você não sabe. É igual essa aí que o Daniel falou. Eu faço muito isso. E tem coisas que a molecada fala hoje em dia. Eu tenho um sobrinho de 13, de 14 anos. Tem coisas que os caras falam que, tem que pesquisar. Porque se você pergunta, você é trollado. Então, complicado. Eu pergunto mesmo, eu não tô nem aí. Aí eu não pergunto, não. Você já virou o tiozinho da Suquita, você já virou já, cara. É uma linguagem totalmente diferente a nossa quanto a deles. Mesmo com nossas abreviações, a gente tem uma linguagem totalmente diferente, né? São gerações diferentes, né? Eu acho que tu deve chegar no meio dos sobrinhos, deve ser aquele tiozão que pesquisou todas as gírias
E fica todo descolado, pá, de boné pra trás, no meio da molecada. Nossa, eu tô imaginando isso agora. Ou então ele usa as gírias do tempo dele também, né? No meio da Nossa, meninada. os moleques tudo olhando de canto de olho, cara. Ô, Benê, e quando ele sai de perto, fala assim: caraca, meu tio chatão, acho que tem que falar igual a gente. Puta, cara. Eu acho, você tá errado aí, cara. Desculpa, mas... Tá tipo o tiozinho da Suquita mesmo, né? É porque tem aquele negócio do ambiente que você tá, geralmente, né? Tipo, no meu trabalho eu tenho velho, entendeu? Então, pra você tem ideia, eu tenho 34, eu sou um dos mais novos. Então, assim, é complicado, né? Você tá num ambiente que às vezes não tá ligado nessas coisas, né? E você não se sente mal ficar lá com o meio dos velhão lá conversando? Fala estranho? Imagina seus sobrinhos agora falando com você. Errou feio, errou rude. A gente coloca muita culpa na gramática, mas eu acho que parte dessa culpa acaba sendo nossa, né? Quem aqui tem o hábito de ler? Ler de verdade mesmo, assim, sei lá, pelo menos um livro no mês? Não leio um por mês, mas eu geralmente eu pego bastante livro pra ler no Eu ano. fiquei com vergonha de falar que não leio nada. Livro eu leio pouco mesmo, eu assumo, bem pouco. Em média, 10 livros por ano, no máximo. O máximo é o 10. Eu tô que nem o Fernando, tô que nem você, Fernando. E o fato de você ler bastante ajuda muito, porque muitas vezes eu ia escrever alguma palavra que eu talvez nunca tivesse escrito, e eu sabia como escrever, e eu falava, como é que eu sei escrever isso, bicho? Daí você vai lembrando, né? De tanto você ler, você acaba fixando, né? A forma correta. Eu defendi antigamente que você ler notícia ajudava muito, mas você sabe por que portal hoje em dia não ajuda? Você já viu a quantidade de erro que sai, principalmente na Globo.com, mas é erro com gosto. Mas por quê? É culpa do jornalista que é burro? Não é, mas é porque o cara tem que ser o primeiro a soltar aquela notícia. E ele solta depois que ele posta que vai passar por uma revisão, e às vezes você consegue ver antes. Então, assim, sai muito erro. Então, tipo assim, antigamente você falava, eu leio muita notícia, então leio, eu já aprendo alguma coisa. Hoje em dia não vale. A menos que você leia esses portais que fazem artigos semanais, com uma coisa mais assim, acaba valendo a pena. Mas você lê portais de notícia hoje, principalmente notícia imediata, é a mesma coisa que nada, porque, cara, sai erro igual... Nossa, os caras erram até chamada, cara. Até chamada. Um dia desse, o Fluminense fez um gol e tava lá na capa da Globo.com, gol do Fluminense. Aí, tipo, eu olhei assim e falei, oxi. Aí ficou uns 10 segundos, já piscou e já arrumou. Mas, tipo assim, não dá pra confiar, entendeu? Não dá pra confiar nesses grandes portais porque tem essa cultura do imediatismo. Então sai muita coisa errada. Não dá pra contar isso como uma leitura pra você absorver algo, né? Até o cara revisar de novo, é isso que você tava falando. A pressa de dar a notícia, aí o cara vai lá, manda tudo que tem. Pronto, acabou. Depois passa pela revisão, aí vem a correção. E no livro já é diferente, né, cara? Por mais que o escritor escreva uma palavra errada, ele vai ter revisado, né, e depois impresso. Cara, eu já trabalhei em editora e uma coisa que eu te falo, ninguém escreve mais errado que escritor. Existe livro que o revisor pega e, tipo assim, o revisor reescreve o livro de ponta a ponta. É um outro livro, né? Vira outro livro, porque o cara escreve muito errado. E criar esse hábito de ler te ajuda muito. Eu acho que o filme ainda tá no cinema, mas aquela série Divergente, já viram? Que é Divergente, Insurgente e Convergente. E detergente. Cara, se você me perguntar se existisse a palavra divergente antes de eu ler esse livro, eu não sabia que existia não, cara. Não, Divergente sim, Daniel. Pior acho que é E a Insurgente. surpresa do Divergente foi o Insurgente, exatamente. Insurgente é pior. Divergente é alguém que diverge fácil. Coisas que você só aprende com a leitura, né? Não tem jeito. Agora, surgiu os filmes e as pessoas conhecem mais, mas... Mas daí você apresentamos pelo filme, não foi pela leitura. Não, eu li o livro, pô. É uma trilogia. Acho que eu li 10 livros na vida, cara. Vocês leem por ano, eu leio na vida. Eu era desse jeito, eu não tinha saco pra ler. Meu negócio era filme. Hoje em dia já é meio trocado. Eu não já tenho saco pra certos filmes, não. O filme chegou na metade, tá chato, eu dou pause e dane-se. Vou pro livro. O livro, quando você cria o hábito, é gostoso, cara. O livro não é chato, desde que você pega o livro certo, né? Não adianta você que não lê, vai lá e pega Machado de Assis. Você vai se ferrar, cara. Você não volta mais nunca a ler nada. Você tem que descobrir um lance que você gosta. Cara, isso pra gramática ajuda muito mesmo. Começa com a série Vagalume, né? Livrinho de 7ª série, cara, não é? Vagalume? Série Vagalume? Qual é Vagalume mesmo? Tô tentando lembrar, cara. 7ª série não, cara. Isso daí é... Puta, eu sou velho. A professora fazia chileno primeiro, segundo ano do primário. Nem sei mais se é assim que chama. E são os livros de 80 páginas, assim, com umas historinhas simples, não sei o que e tal. E foi daí que eu peguei o gosto por livro, cara. Eram livros simples, historinhas legais. Zezinho, o dono da Porquinha Preta. Tinha Monteiro Lobato. Tinha vários autores nacionais. Era uma série chamada Vagalume. E na minha época as escolas tinham o hábito de fazer os alunos lerem esses livros. Daí com o tempo foi se perdendo, né? Eu catei aqui, Cássio, existe até hoje
viu? Desde 72 até hoje é produzido pela editora Ato. Inclusive, quando eu era moleque, era assim. Na escola, o livro, pegando na escola, por exemplo, R$50. Você ia na biblioteca lá, na Saraiva, achava por 30. Tinha o maior esquemão também da escola com o pessoal que ia lá vender o livro dentro da escola. Você tem que criar o hábito, né? Não adianta você pegar um livro grande, vou ler esse aqui de 300 páginas. Vai devagar, cara. Vai começando. É igual andar de bicicleta. Você tem que pegar o gosto e o hábito, né? Não é você se forçar a ler. Eu acho que você pode começar nem tanto por livro, pode ser por artigos. Com artigos você já vai pegando o hábito de ler, e ler um livro depois não vai ser nem tão cansativo. Uma leitura leve também são biografias, né? Biografias, se você pega uma biografia de um ídolo seu, uma pessoa que você admira, você começa a ler por ali, é uma forma de ir pegando gosto também. E também conhecer um pouco mais da pessoa que você gosta. Comecei a gostar de livro lendo gibi, história em quadrinho, e aí eu fui passando por livro. Cara, eu acho que eu já li todas as biografias que você falar, eu já li. Eu gosto também, principalmente as não Eu autorizadas. sou doente por biografia. Saiu biografia, eu tô lendo. Eu já li biografia de cara que eu não gosto só pra saber. A autorizada, o cara não deixa passar os podres, né? Ele só mostra que é uma pessoa perfeita, com muitas virtudes, corretinha. A não autorizada sai os podres, né? Polêmica, né, Cássio? Não, e a diferença, Cássio, não sei se você chegou a ler, tem o Minha Breve História, do Stephen Hawking, você já viu? A história que foi escrita por ele conta a história pela vida dele, então, tipo, ele conta a história meio romântica. Aí a ex-mulher dele fez A Teoria de Tudo, que foi o que virou filme. Rapaz, mas ela lavou a roupa suja com gosto. Porque ela contou todos os podres, falava das merdas que ele fazia, o cara gostava de ir pra prostíbulo e contou a história inteira do cara. Imagina Stephen Hawking indo para um prostíbulo. Cara, eu preciso ler esse livro. Tem isso, ele é meio que ninfomaníaco naquela situação dele, sabia? Olha que eu já achei meio absurdo o fato dele ter aquela relação com a enfermeira no filme. O cara precisa igual todo Imagina mundo. ele indo pra prostíbulo, lá, todo... Nossa. Não é questão dele não precisar, mas é interessante você ver um cara naquela situação e ter essa vida, né? Mas ele não tá nem aí, cara. Ele vive da forma mais sinistra possível. Ele não perde tempo, não. Como que chama aquele filme lá que tem um negão que vira enfermeiro de um cara de cadeira de rodas? Os Intocáveis. Intocáveis, cara. É da hora o cara ter o prazer na orelha. Você vê, tipo, a situação em si deve ser muito ruim, cara. Mas o Stephen Hawking, ele é um exemplo, né? Mesmo com toda a merda que o bicho fez na vida, mas o cara é um exemplo, Não, né? com certeza. A partir do momento que o cara consegue escrever um livro utilizando a máquina com todos os problemas dele, eu já acho uma superação assim surreal. Tá na minha lista pra ler. É maneiro, vale a pena ler. Errou feio, errou rude. Mas voltando à gramática, vocês erram muitas palavras? Eu, por exemplo, eu até hoje não sei se escreve mexer com X ou mexer com CH. X. Então, você quis dizer me ajuda muito. Desde muitos anos atrás, eu vou lá no Google, jogo a palavra errada, ele me corrige e aí decorei pra vida. Mas eu erro muita palavra com CH e com X. Vira e mexe algumas que eu não escrevo. Um aqui que eu sou mestre, viagem. É com J ou com G? Com G. Eu, toda vez que eu vou escrever viagem, eu dou aquela travada, penso, aí eu falo, é com G. Aí eu vou e escrevo. Mas não sai natural de jeito nenhum. O cérebro fica dizendo, não tá certo, não tá O certo. problema é que você coloca um A no final pra fazer um viajar, já muda toda a palavra já. Não, viagem é com G. Viaje, tipo de viagem conosco, é com J. E viajar com J também. Você acaba... E viajar com J. É porque se fosse com G, ficava viajar. Podia ser só dois emoticons, né? Um avião e um coqueiro. Já era viagem, ficou fácil. Todo mundo vai entender. E o emoticon é outra coisa que tem mudado bastante a escrita, né, na internet. O Washington ama, cara. O Washington adora emoticon. Nem fala, cara. Eu que gosto de ser irônico, eu quase não uso. Mas eu acho que o emoticon, ele suaviza muito a conversa. Sempre dá aquela quebrada. Aí entra naquele negócio do pessoal não querer mais escrever. Mandar carinha, mandar aviãozinho, mandar sorrisinho, entendeu? Mas é bom que você tá puto às vezes e um grande problema de escrever é a interpretação. Porque a maioria das vezes que eu tô escrevendo bem, normal, que eu só tô explicando alguma coisa, o nego vem falando, caralho, que você tá puto, que você tá xingando o cara. Eu falei, nossa, eu só tô e pior que não é. Aí quando eu tô puto, todo mundo entende eu bem, cara. Então a carinha é essencial, cara. Você fala uma merda na orelha do cara, aí você manda um sorrisinho, tipo, não, tô brincando só. Aí passou batido. Esses dias eu e Cássio, a gente tava até discutindo sobre isso. A gente tem um jeito muito meio que parecido de escrever. Então, quando a gente escreve, cara, parece que a gente tá brigando com as pessoas. Volta e meia a Monique fala com o Cássio, tá nervoso? E meus amigos, cara, geralmente quando eu respondo
respondo alguma coisa, eu tento ser o mais amigável possível respondendo, e aí eu, tipo assim, pra poder amenizar a situação, eu tenho que botar uma carinha sorrindo pra pessoa poder entender que eu não estou brigando com a pessoa. Eu também sou dessas, cara. Esse eu acho que eu escrevo, sei lá, tento explicar tanto, tem tanta briga que se você não colocar uma carinha sorrindo, o cara acha que você tá reclamando dele. Mas quando a carinha sorrindo acaba virando irônica. Por exemplo, algum tempo atrás, o 2 pontos e o fechar parênteses acabou virando uma coisa super irônica, assim como risos. O RS, quando você usa, pode ter certeza que a pessoa tá brava. Brava. Tipo, tem aquele negócio, um RS, a pessoa tá mais ou menos. Aí 2 RS ou 3 já tá alegre. Aí começa a melhorar. Exato. Eu mando aquela mãozinha de joinha, cara. Essa mãozinha também Alguém fala alguma coisa que eu falo, tá, manda só um joinha só. Falei, tá bom. Só que tem gente que usa, eu acho tão estranho gente usando ela como uma palavra sendo positiva, sabe? Uma resposta de positiva. Eu pergunto alguma coisa, alguém manda a mãozinha. Eu falo, cara, será que ele tá sendo irônico? Porque cada um interpreta de um jeito também, né? A mãozinha, o desenho em si. Eu sou puto com o cara me responder ok. O ok mata, né, meu? Cara, velho, você quer me ver puto, responda ok. Então, quando você quer uma sugestão, a pessoa vai lá, ok. Puta, velho, não me responde ok não, velho. Fala assim, não me responde ok não. Você me ajuda a me matar, sabia? Eu acho que já te matei várias vezes, hein? Cara, não me responda ok nunca, velho. Nossa, eu tô vendo aqui uns papos que eu tava tendo com o Daniel, ele deve odiar, então. Cara, assim, às vezes você tá na correria, a pessoa falou alguma coisa e você concordou, cara, não tem melhor que colocar ok, beleza, tá certo, concordei, é isso aí. Errou feio, Outra coisa que me deixa puto, mas puto de verdade, é o cara que tenta formar uma frase só com emoticon. Tu usar um emoticon pra responder, tipo, sei lá, beleza, e um sorrisinho, ok, tranquilo, não vamos criar intriga por isso. Agora o cara que tenta, tipo assim, vou viajar pra praia, ele coloca o avião, ele coloca a pessoa, o avião, o coqueiro, a ave e a mala. Cara, vai te catar. O problema é que se nem jogar no Google ele vai traduzir isso daí, né? Vocês já fizeram aquele desafio das músicas só com emoticons? Sim, tem de fio. É bem legal. Agora o problema dos emoticons agora, que a dona Apple, junto com a emoticon lá, dona do direito, decidiu fazer 4.000 a mais, né? Não, e a grande maravilha é que só tá funcionando na Apple. Essa semana eu tenho recebido mensagem de nego e vem com um monte de espaço, de coisa que não tá lendo no meu Mac, porque eu não joguei pro Mavericks, que quando eu fiz tá muito lento. Não tá lendo no Android e não tá lendo no Windows, que eu uso no escritório às vezes. Ou seja, chega alguma coisa e eu não sei o que é. Aí eu fico... Só um quadradinho. Aí às vezes, quando eu tô com saco, eu abro no iPad. Quando não, eu falo, não é importante. Emoticon não é importante, dane-se saber o que é. Porque eu atualizei meu iPad só pra ver, porque eu tava curioso. Eu nunca atualizo a coisa na primeira semana. Mas aí eu fui atualizar. Cara, quanta coisa desnecessária. Eu gosto muito de emoticons, mas eu quase não uso porque é muito difícil achar, cara. Toda vez que você quer procurar alguma coisa, você fica ali um tempão pra achar. Eu pelo menos, eu não tenho essa facilidade pra encontrar, não. E eu costumo usar os recentes, né? Tem aquela parte dos recentes, eu fico usando aqueles ali mesmo e pronto. Mas eu também, tipo, configuro, eu vou lá e vou digitando, depois o que ficou no recente eu uso. Não uso, tipo, sei lá, tem um cogumelo. Cara, eu nunca usei aquele cogumelo. E provavelmente eu nunca vou usar. Tem 3, 4 que é sempre o padrão, né? Que fica ali perto do recente, que é os que você mais usa e já era. O resto, só um momento específico, só pra você poder usar. Não, e agora piorou uma coisa, né? Por exemplo, tem a menininha. A menininha, ela agora vem, ela amarela, branca morena, branca loira, aí ela vai ficando morena até ela ficar negra de verdade, ou seja, o que era uma, na verdade agora virou 6, né? Mas foi só isso que aumentou só de emoticons. Eles colocaram uma bandeirinha. Não, tem umas bandeirinhas, uns firulinhas, mas só isso daí ocupa mais da metade. Já. Desenharam mais um monte, né? Desenharam, por exemplo. Agora, antigamente a família era só pai, mãe e filho. Aí, por um lance de inclusão, eles fizeram famílias gays, mas eu acho que eles colocaram todas as variedades possíveis de famílias gays. Pai, filha, pai, filho, pai, mãe, filha. Aí assim vai embora. Ficou muita coisa. Nada contra ter, não. O problema é que ficou muita coisa pra usar. Você vai passando o dedo e é tanta coisa que você não acha mais nada. E aí eu já tô imaginando as novas brincadeiras de música e filme, né? Agora o nego vai fazer o catálogo de Hollywood inteiro com música. Vai virar uma nova linguagem na internet. Porque tem uma hora que você tem que ter limite, né? Errou feio, errou Quem nunca passou pelas linguagens da internet? Como assim? Ué, eu já falei amigo X, cara. Eu não. Infelizmente. É que eu sou novinha. Já escrevi muito com X. Agora, o que me impressionava era o pessoal que conseguia escrever com caps e sem caps. Cara, isso era bizarro. Muito bizarro. Caps, não caps, caps, não caps, caps, não caps. Agora você chegou numa coisa que eu tava esperando. Essa coisa
coisa de escrever misturado o maiúsculo e minúsculo, outra coisa é risada, né? Cada um ri de um jeito. Tem uns caras que eles ri que eu acho que o cara bateu a cabeça no teclado assim. Cara, eu no teclado, de frente com o computador, eu dou risada assim, cara. Mas no celular não dá, mas é... Quando o cara ri, sei lá, H-U-A e uma repetição disso, ou X-H-U-A, ok, K-K-K, ok, mas tem gente que, tipo assim, o cara vai rir aí ele entra P-O-L-K. Eu fico imaginando... O cara dá um tapa no teclado, né? Tá! Cara, tipo, foi tão engraçado que ele foi, tá! Bateu a mão no teclado, de tão engraçado que foi. Eu acho que ele faz com a cabeça, porque não tem condição de a mão bater tão escroto aqui. Ah, cara, mas eu acho também que você acaba definindo a personalidade da pessoa, com a risada também. Errou feio. Você vai escrever rápido e escrever errado, porque quer ser urgente, bababá. Pô, senta lá, abre seu e-mail, pensa no que você vai escrever, não faz caquinha, porque, nossa, o que eu vejo de caca que os outros É complicado. não pensam no que vai escrever, cara. E nas escolas? Será se falta mais tecnologia nas escolas ou a gente fica só no celular Acho mesmo? que a garotada tá ficando muito no celular, muito. Faculdade então nem se fala, o pessoal já vai com o celular já ligado, professor falando e nada, cara, não presta atenção não. Nossa, eu imagino, O hábito cara. de escrever tá ficando meio ultrapassado. Pois eu vou confessar, eu ando com um Moleskine 24 horas no bolso. Pra quem não sabe o que é Moleskine, é um caderno. A Monique sabe o que é. É um caderninho pequeno, normalmente ele tem uma folha amarelada. Eu gosto desse modelo, mas tem vários modelos. Mas ele é, sei lá, 10 por 5, ele é compridinho assim. Tem ele de vários tamanhos, mas eu uso um pequeno assim. E eu sempre tenho uma caneta enfiada nele e eu ando com ele 24 horas. Então, tipo assim, eu tô na rua, vi uma ideia boa, eu paro e escrevo, desenho, faço o que tem no meu Moleskine e depois é que eu passo o papel. Porque eu acho que eu consigo organizar a ideia melhor. É uma das coisas que eu sempre fui apaixonado pelo Note 4. Os Notes da Samsung era o lance da canetinha, porque eu tenho mais facilidade de fazer um rabisco, de anotar uma coisa rápida assim, com a caneta do que digitar. Eu acho engraçado porque tanto você quanto o Cássio conseguem organizar as ideias no papel. Meu caso, eu já preciso digitar, porque até mesmo com relação a erros de português, porque se for no papel acaba passando batido, porque você não tem aquilo de usar o backspace, de apagar a palavra rápido pra comparar, ver se tá bonito, se tá feio, botar o errado, botar o certo. Eu acho isso muito mais fácil na tela, sabe? Até por questão de português mesmo. No papel passa batido. Eu, pra compor, eu prefiro papel e caneta, sempre. Quando eu vou compor alguma música e tal, tô pensando em alguma coisa pra fazer uma música, eu já escrevo no papel e caneta. Eu posso, às vezes, até escrever uma ideia. Ah, tô com uma ideia de fazer uma música assim, então vou escrever essa frase aqui. Aí, como eu posso não ter o papel e caneta, eu lanço no celular, mas geralmente eu sempre tenho um caderno pra fazer as minhas composições. Eu dou muito valor nesse lance do esboço. Eu dou muito valor em esboçar a coisa pra depois partir pra uma versão final. Eu só passo pro computador quando já tá bem construída a ideia no papel ou na minha cabeça, que aí eu passo e aí no computador eu vou já vendo na tela e eu vou fazendo os ajustes finais, mas o grosso eu gosto de fazer na caneta ainda. Mas me tira uma dúvida. Geralmente, os meus textos são muito remendados. Os seus são também? Porque aí fica meio bagunçado. Isso que me dá agonia. Não, eu tenho o seguinte, por exemplo, vou fazer um texto. Esboço as ideias no papel e aí começo a escrever e no final é que eu faço esse remendo. Porque, por exemplo, eu não consigo escrever um texto de uma forma plausível de fazer. Velha regra da redação, né? Um primeiro parágrafo introdutório, um segundo desenvolvimento, terceiro e quarto e no quinto eu concluo. Eu não consigo fazer isso. E às vezes eu já começo pela conclusão. E aí eu digito tudo, depois eu venho trocando os parágrafos de lugar, trocando frase de lugar. Mas aí, na tela é fácil. No papel é que é complicado. Porque fica aquela bagunça. Mas aí no papel eu só anotei a ideia. O texto eu já fiz no computador. Entramos no quesito de que na tela acaba sendo mais fácil pra você organizar as ideias do O papel. grande lance pra mim do papel é anotar a ideia. Eu tenho muito mais facilidade de pegar uma caneta do que, sei lá, às vezes eu quero anotar a ideia e eu preciso fazer uma bola. Como é que eu faço uma bola na tela do celular? Você já tentou usar aquela caneta lá do Evernote? Acho que é Live Lab Scribe, uma coisa assim. Já tentou usar ela? E ela transporta tudo com os seus rascunhos pro bloco de notas lá. A do Evernote não, já A usei ideia, outras. assim, o conceito é bem legal. Errou feio. Pois eu sempre fui vagabundo mesmo. Eu não tirava foto, eu não anotava. Eu me formei sem nenhum caderno. Eu nunca tive caderno. Eu sou dessas também, isso que eu ia falar, porque na faculdade eu tirava foto, mas quando eu era moleque, com até primeira série, terceira série, eu não lembro, cara, de eu levando caderno pra escola, eu não lembro, eu lembro da minha mãe brigando, eu levava
dava uma folhinha de fichário dobrada no bolso, uma caneta, e eu sempre fui de prestar atenção e anotar Exatamente. os tópicos principais, eu ia anotando. Porque aí eu li aquilo, eu me lembrava da aula inteira praticamente, só de anotar as coisas importantes. E pra estudar era bem mais fácil, cara. E A gente não tinha tanta coisa como a gente tem hoje pra desvirtuar a sua atenção. Você ia pra escola, você não tinha um celular. Hoje em dia, a criança de 10 anos, 11 anos já tem um celular. Então, tipo, vai chegar lá, a professora vai estar explicando e ele vai estar prestando atenção no WhatsApp, vai estar mandando mensagem pra alguém, vai estar mandando uns kkk dele pra algum coleguinha. Então, tipo, pra gente era mais fácil porque a gente não tinha como se desvirtuar do que a professora estava passando. E até porque os colegas que tinham algum equipamento, alguma outra coisa que não fosse papel e caneta, caderno e caneta, o professor segurava e só entregava no final da aula, né? Hoje em dia já não é assim. Eu vou te falar uma coisa, Fernando, que eu tenho raiva. Cada um tem um jeito de aprender, não adianta. Eu não tenho o mesmo jeito de aprender do Washington, que não tem o do Cássio. Cada um aprende de um jeito. Eu sempre fui muito, vou até usar a palavra feia, desgraçado pra aprender a coisa só olhando. Eu tinha uma professora, sei lá, acho que já era primeiro ano, que a bicha era de história e ela era infeliz. Ela passava aqueles textão sobre história no quadro gigantesco e ela fazia copiar. E aí o malandrão nunca copiava, né? Aí quando chegava já no final do bimestre, ela virava e falava assim: próxima aula eu vou olhar o caderno de todo mundo e quem tiver com o caderno completo ganha 2. Aí o cara que ficou 2 meses sem escrever nada, meu irmão, mas o cara nunca escrevia tanto em uma semana. Velho, e aí eu sofria, cara, mas eu sofria igual um cachorro. Não levava caderno, não tirava foto, não fazia porra, porque, por exemplo, eu sabia que eu tirava foto e eu nunca mais ia pegar o celular pra olhar aquela foto. E aí, porra, eu não tava nem aí. Mas, por exemplo, eu fui muito de saber o que era o tópico. Então, por exemplo, chegava o dia da prova, a prova é sobre o quê? A prova é sobre mídias sociais. Eu catava um site, dava uma lida em 2 textos e vambora. Porque eu sabia que ia passar, sacou? Mas eu não tinha essa neura de, vou ler aqui com aquela... tava nem aí, velho. Toca o barco pra frente. Não, eu também era igual você. Eu pegava uns tópicos, isso uns 2 dias antes da prova, pegava uma folha, ou jogava na internet e fazia um resumo na folha. Cara, eu sempre fui assim. Agora, por exemplo, eu acho sinistro é professor querer obrigar que você aprenda da forma dele. Porque eu aprendi com o professor falando e anotando tudo e você também vai ter que aprender assim. Não, cara, assim não. Porque é difícil, entendeu? É diferente. Cada um tem um jeito de aprender, cara. Não tem como você dizer que todo mundo vai aprender igual. Cara, tem professor que não tem o mínimo do mínimo pra conseguir, tipo, explicar aos alunos Professor de matemática geralmente não consegue tornar a aula divertida. Por isso que todo mundo odeia matemática. Comentei até naquele episódio de tecnologia. Existe um problema grave que é o nosso sistema de ensino de ser velho. O professor, ele não te dá as coisas com exemplo prático. Ele vai te ensinar o que é força centrípeta da forma com a teoria de 1800 e lá vai bolinha, e ele não te explica que a força centrípeta é o que faz força quando você tá fazendo a curva do carro, é aquela força que te tenta jogar pra fora do carro. Você não aprende isso, entendeu? O sistema de ensino, ele é muito, muito derrotado por causa disso. Eu acho que o sistema de ensino precisa de uma atualização urgente. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Errou feio, errou ruim. Cara, essa história eu conto porque foi foda, velho. Aqui tem a gíria, aqui de paulista, né, de trabalho é trampar. Cássio Washington conhece, né? Não sei se o resto aí todo mundo conhece. Você fala que vai trampar, trampo é igual a trabalho, né? E eu vi num cliente, acho que eram umas 11 horas, meio-dia, já um pouquinho tarde, aí eu fui só puxar um assunto com a senhora Benê. Quando você não tem nada pra falar, né? Você só quer puxar um assunto pra marcar a presença que você tá ali. Aí eu fui e escrevi no swipe rapidinho lá. E aí, morzão? Trampando muito? Vocês imaginam, né? Por que eles corrigiu ou não? E enviei bonito, cara. E aí, morzão, transando muito? Sorte que ela respondeu não, cara. Porque ia ser feio, porque eu tava do outro lado de São Paulo e ela respondesse sim, tava foda. Porque direto a gente dá umas dessas um com o outro. E aí, fazendo o quê? Ele foi e corrigiu e eu falei, caralho, depois que eu enviei, eu falei, olha, que gafe, cara. Que gafe. E essa que você falou na abertura também é clássica, né? Do meu pai. Nossa, meu pai é o melhor, cara. Mandar um abraço pro meu pai aí, que é o melhor, cara. Direto. Tem um perfilzinho, não sei se vocês já viram no Twitter. Até deu uma bombadinha esses dias aí que apareceu. Hoje em dia, é corretor ortográfico mesmo. Você procurar lá, @corretor ortográfico. Nossa, cara, você vê cada print, cara. A maioria desses prints aí que vai parar no WhatsApp, que a galera manda zoando, sai tudo de lá, que o cara recebe uma caralhada de informação. Sem contar o E com... acho que foi o assunto todo que surgiu, que o Fernando nem falou, do E com acento ou E sem acento, cara. Não sei o que esse swipe meu
do iPhone corrige esse E, cara. Que, puta, é chato esse Ezinho, né? Sempre. Quando você quer escrever E, não sei, parece que é de propósito. Você vai escrever E, ele manda E. Aí quando você precisa de um E, ele nem aparece nem nas opções pra você selecionar ali de secundário. Eu falei, caramba, velho. Cara, o meu SwiftKey é tão eficiente que eu não tenho esses problemas. Eu acho que é porque eu uso há anos. Então ele já ficou muito inteligente. Eu vou até perguntar pro Gustavo Faria lá do Coca-Tech, que ele me deu uma trollada, que eu mandei um print do meu swipe com 8.000 erros lá e correções. Ele falou que o dele tinha 300. Eu falei, oxi. Não vou nem falar o meu então, hein? Ele tá ali pra corrigir, cara. Não, a obrigação dele é estar ali pra corrigir. E quantas vezes eu corrijo ele? Ué, tá fazendo mais o que... meu tá com 15 mil. Então tá trabalhando direito, cara. Tá certo. Se ele não corrigir nada, por que você tem esse teclado? Se ele não vai corrigir? Quando você printou a sua tela e mandou lá no grupo, eu falei, vou ver a minha, né? Quando eu vi 15 mil e pouco, eu falei assim, nossa, tô muita vergonha, não vou mandar. 15 mil o meu tava na média. Se eu pudesse dar 2 dicas, uma era use filtro solar e a segunda era use SwiftKey. Errou feio, errou rude. Então, depois dessa discussão sobre acento, educação e, claro, com um pouco de tecnologia, a gente fica por aqui. Compartilhem, escutem, estrelem a gente no iTunes, que isso é muito importante. Muito obrigado e até a próxima. Calma, segura que ainda não acabou. Conforme prometido, a gente volta com o quadro de e-mails que a gente pediu para vocês mandarem e-mails e a gente recebeu bons feedbacks, ainda foi pouco. Continue mandando e-mails pra gente. Pra quem não sabe nosso e-mail, contato@nossopod.com.br. A gente tá lá no Twitter. Qual é o Twitter, Fernando? É @nossopod. E quem não quiser mandar e-mail, mandar o tweet, pode entrar lá no nosso site, nossopod.com.br, e deixar nos comentários que a gente vai ler aqui também. E aí, Fernando, temos e-mails? Pô, tem uns e-mails aqui legal que a galera deu um feedback maneiro. Não é como a gente tá esperando ainda. Vamos fazer a campanha Mandem e-mail que leremos com certeza. Mas os e-mails que chegaram aqui pra gente foi bem legal. Eu tô aqui com o e-mail do Rodrigo Moraes Silva. Ele é violinista. Só não falou a cidade, né? É bom o pessoal também, né, Daniel? Falar a cidade e a profissão, em que trabalha, pra gente saber ter mais ou menos aí o perfil da galera que nos ouve, né? Claro, sempre que alguém mandar e-mail, é muito importante que mande esses dados até pra gente conhecer melhor e saber, porque quem manda e-mail normalmente são ouvintes assíduos, então é bom que a gente reconheça alguém já pela própria profissão, pelo próprio nome. Alguns nomes a gente conhece. Verdade. Mas como ele deixou o telefone dele no final e o DDD é 15, até onde eu sei 15 é de São Paulo, então ele deve ser do interior de São Paulo. Ele só deu aqui um parabéns aqui pelo nosso pod, falou que cada episódio fica mais legal, elogiou também os excelentes temas, a maioria sou eu que escolho. Ura! Cara, ele só falou isso mesmo, né? Falou que os temas são legais. O segundo e-mail que eu tenho aqui é do Roger Sandro de Oliveira, ele é advogado, e o Roger já é meio que um conhecido meu, porque ele é ouvinte também do Pense Mundo. Pra quem não sabe, eu tenho um podcast meu sozinho, que é o Pense Mundo, e ele já mandou um e-mail lá, ele elogia também o podcast. Ele fala que na casa dele ele não assiste mais TV aberta, apenas séries e filmes, e ele queria matar o Benê. Ele disse que queria linchar o Benê por ele não gostar de House of Cards, mas na verdade ele entenda porque ele não gosta de Breaking Bad. Vacilo, hein, seu Roger? Muito vacilo. Não gostar de Breaking Bad é perdão. Muito obrigado, Roger, você me parabeniza por a parte, você mandou e-mail lá no Pense Mundo. Muito obrigado, e vamos pro próximo e-mail? O próximo e-mail é do João, nosso colega lá do Telegram. Ele botou aqui que ouve o nosso cast desde o primeiro, e aí dele se ele não ouvisse, e cai elogiando a qualidade também do programa. Aí isso aí, a qualidade do áudio, a gente dá os louros sempre ao Benê, que é ele que faz os milagres aí, as mágicas no nosso cast, né? Mas ele é o cara. O João, ele comenta que a gente não falou tanto sobre as indicações, né? Que ficou muito vago. Falar de séries é algo muito complicado, porque todo mundo tem suas paixões, e colocar isso de uma forma exagerada fica complicado. Mas, João, obrigado pela dica. Vai ter outro episódio sobre séries e a gente corrige isso aí. E por último, pode ler aí, Fernando? O último é do Emerson. Ele não comentou lá no iTunes, mas sempre ele deixa um comentário lá na nossa página da internet, nosso site. Ele colocou aqui: pra mim, a primeira noção de série foi Barrados no Baile. Caramba, esquecemos de falar isso aí também no episódio. Ele deixou uma recomendação aqui pra gente ver também Bloodline, Netflix. Um abração pro Emerson. Muito obrigado, porque ele foi o único a falar de The 6 Feet Under, ou A Sete Palmos. Ele foi o único que viu uma das melhores séries da história, e todo mundo que perdeu tá vacilando. Eu já falei isso no podcast, ainda bem que ele reforçou e ele foi o único que me apoiou. Já tá com um ponto super positivo então, né? Então é isso, e
eu queria deixar o agradecimento a todo mundo que foi lá no iTunes, deixou sua opinião, ao Diego Lopes, ao Alisson Isidro, Ana Carolina, ao Amauri, a Ludmilla, ao Guilherme Labego, o Emerson Batista, o Eduardo, o Sebastião II, o Roger Sandro, que já estava aqui nos e-mails, o Noslen, Dri Giraldello, a Nani Lima, todos esses que deixaram comentários lá, que são muito importantes pra gente, ajudam a gente a subir. Verdade. Então é isso, daqui 15 dias eu tô de volta. Daniel, esquecemos de falar também que agora a partir desse episódio a gente tá com a nossa abertura oficial aí, que o Thiago De Paula fez pra gente. Verdade, bem lembrado. A intenção é sempre melhorar na qualidade do áudio. Claro que sempre tem uma coisa ou outra que dá pra resolver, que não tá legal, mas a gente sempre vai procurar melhorar. Continue fazendo review da gente lá no iTunes, estrelando. Faça a campanha também de indicar o nosso pod e o Pense Mundo a um amigo. Se o cara não souber o que é podcast, você vai lá, mexe no celular dele, baixa um player maneiro e assina logo o nosso pod e o Pense Mundo. Não esqueçam da gente. Isso é importante não só pelo nosso pod, nem pelo Pense Mundo. Fazer o podcast virar uma mídia de massa é função de todo mundo que gosta de podcaster. Pra gente que é podcaster, mais ainda é muito importante. Então, por exemplo, fazer gostar, fazer mostrar. Às vezes a pessoa não vai gostar do nosso pod, às vezes a pessoa não vai gostar do Pense Mundo, mas ela vai gostar de outra coisa. Tem podcast de tudo quanto é tema que você imaginar. Basta procurar. Qualquer dúvida ou até mesmo precisa de indicação, manda e-mail pra gente, deixa no comentário que todo mundo aqui ama podcast e escuta dos mais variados. Então é isso, muito obrigado e agora sim, até a próxima. Valeu, galera. Valeu, meus Tchau, pessoal, até a próxima.